Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, 5 talentos, a outro, 2, e ao terceiro, 1. A cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2 talentos, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de teu pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da... Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros
o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que é, pois a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Hoje contemplamos a parábola dos talentos. Em Jesus, apreciamos uma mudança de estilo na sua mensagem, o anúncio do reino. Ela não se limita tanto em assinalar a sua proximidade, mas a descrever seu conteúdo através de narrações. É hora das parábolas. Um grande homem decide empreender uma longa viagem e confia todo o seu patrimônio a seus servos. Podia tê-lo distribuído em partes iguais, mas não o fez assim. Deu a cada um conforme a sua capacidade. 5, 2 e 1 talentos. Com aquele dinheiro, cada criado podia capitalizar o início de um bom negócio. Os 2 primeiros se lançaram à administração de seus depósitos, mas o terceiro, por medo ou por preguiça, preferiu guardá-lo, eludindo todo o investimento. Se fechou na comodidade da sua própria pobreza. O Senhor regressou e exigiu a prestação de contas. Premiou a valentia dos 2 primeiros, que duplicaram o depósito confiado. O trato com o criado prudente foi muito diferente. 2000 anos depois, a mensagem da parábola continua tendo atualidade. As modernas democracias caminham para uma separação progressiva entre a Igreja e os Estados. Isto é mau, pelo contrário. Não obstante, esta mentalidade global e progressiva esconde um efeito secundário perigoso para os cristãos. Ser a imagem viva daquele terceiro servo a quem o amo repreendeu com grande severidade. Sem malícia, por mera comodidade ou medo, corremos o perigo de esconder e reduzir a nossa fé cristã ao meio familiar e a amigos íntimos. O Evangelho não pode ficar numa leitura estéril contemplação. Devemos administrar com valentia e risco a nossa vocação cristã no próprio ambiente social e profissional, proclamando a figura de Cristo com as palavras e o testemunho. Santo Agostinho comenta: quem predica a palavra de Deus aos povos não está tão longe da condição humana e da reflexão apoiada na fé, que não possa advertir os perigos. Porém, consola saber que onde resida o perigo por causa do ministério, aí temos a ajuda de vossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus nada sou, sem a luz de Jesus, sem amor, sem Jesus eu não sei viver.
fofinho de nós, né? Enfadão. Sim. Ela tá bem com medo de pegar a caixa dela. Tava atrapalhando muito, né, agora? Mas não, só tá uma beleza, né?